Passou, pegou do link? Pode iniciar. Muito bem, 12h30, vamos dar início então ao interrogatório do acusado Jean. Jean, boa tarde já. Boa tarde. Seu nome completo, Jean, por favor. Jean Carlos Frog. Quantos anos o senhor tem hoje, Jean? 27. 27. O senhor lembra o nome do seu advogado? Não. Doutor Roberto. O senhor teve a oportunidade de conversar com ele? Sim, conversei. Muito bem. O doutor Roberto deve ter orientado o senhor, mas é meu dever fazê-lo também. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que eu vou lhe fazer, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Isso não será levado em prejuízo à sua defesa. Porém, é a oportunidade última que o senhor tem de falar no processo, apresentar a sua versão dos fatos ou até mesmo confessar os fatos. Caso opte pela confissão, isso pode vir a reduzir a sua pena, caso o senhor seja condenado. O senhor entendeu o que eu falei já? Sim. Muito bem. O senhor ouviu a leitura da denúncia que eu fiz agora há pouco? Acompanhou a acusação que pesa contra o senhor? Não. Gostaria que eu lesse novamente a acusação? Sim. Muito bem. Jean, o senhor está sendo acusado de 3 fatos, juntamente com a Andréia. O primeiro fato é o crime de homicídio. Dia 13 de outubro de 2018, em horário não preciso nos autos, os denunciados André e Jean, em comunhão de vontades, em local não determinado, mas em Tamandaré, teriam desferido vários golpes com instrumento pérfuro cortante contra a vítima Edivaldo, com a intenção de matá-la, atingindo-a na cabeça, dorso do nariz, região frontotemporal, lábio, mandíbula e occipital, chegando a decapitá-la, ferida contusa, corte contusa ao nível da base do pescoço com decapitação completa, e também lesões torácicas e ao longo de outras regiões do corpo, feridas pérfuro-incisas, medidas de 5 milímetros a 2 centímetros, na face anterior do tórax, número de 25 golpes, face posterior à direita, em número de 10, braço esquerdo, em número de 3, coxa esquerda, em número de 3, joelho direito. O que, por conta da hemorragia aguda interna, restou produzido o resultado morte, conforme consta do laudo de exame de necropsia juntado aos autos. Os denunciados teriam se valido de emboscada de simulação, recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, no dia 13/10, em horário não precisados, mas entre 4 e 5 da manhã, madrugada, a denunciada Andréia, em acordo com o denunciado Jean, valendo-se da condição de ex-companheira da vítima, teria ligado no telefone desta, dissimulando sua intenção homicida, disse para a vítima que estava com um defeito em seu veículo e que precisava que a vítima lhe ajudasse, e ainda ensinou para a vítima a eventual possibilidade de prática de relação sexual entre os dois, tendo a vítima saído para se encontrar com a denunciada e, no momento em que estava desprevenida, acabou por ser morta pelos acusados. O crime de homicídio teria sido cometido com emprego de meio cruel, pela quantidade de golpes desferidos e também pela decapitação, que impôs sofrimento intenso e desnecessário. Segundo o fato, os denunciados André e Jean teriam ocultado o cadáver da vítima Edivaldo, que foi transportado no veículo Fiesta da acusada, e por eles ocultado em meio à vegetação de médio e grande porte na região de Colombo. Tanto assim, o cadáver da vítima só foi encontrado na manhã do dia 16 de outubro, portanto, 3 dias após o homicídio. E em dia 17 foi encontrada a cabeça da vítima em local próximo ao anterior mencionado. O terceiro fato, após o dia 13 de outubro, os denunciados Andréa e Jean, com acordo de vontades e divisão de tarefas e com auxílio também de outras pessoas, teriam inovado artificiosamente o estado do veículo automotor Ford Fiesta, utilizados para o transporte do cadáver da vítima, com a intenção de induzir a erro o perito criminal e com vista a produzir efeito em processo criminal a ser eventualmente iniciado, uma vez que tentaram apagar os vestígios de sangue do veículo da vítima, sangue da vítima do veículo, lavando-o pessoalmente com produtos de limpeza ou encaminhando para lavagem especializada na sequência. Então, o senhor responde nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, 211 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso de agentes. Como eu já adverti o senhor anteriormente, eu pergunto, o senhor vai responder as minhas perguntas, senhor Jean? Sim. Esses fatos imputados ao senhor são verdadeiros? O senhor confessa a prática de algum deles?
Sim. Quais fatos o senhor confessa, Jean? Primeiro e segundo fato. Primeiro e segundo? Pode explicar para nós então o que aconteceu, Jean. Aconteceu que eu estava numa noite com a Andréia, né? Dia 12. Estava bebendo com ela nessa noite. Na noite anterior do fatos? Isso, no dia anterior, no caso numa sexta. Certo. Aí passei a noite com ela bebendo. Na parte da manhã ela ligou pro Edivaldo. Na manhã do sábado já? Isso, na manhã seguinte. Manhã ou madrugada? Era por volta das 6h30, se não me engano, umas 6 horas. Pra ele vir conversar comigo. Aí ele resolveu aparecer na casa. Até então, daí, a hora que ele apareceu, eu já fui pra cima dele, pra brigar com ele. Comecemos a lutar, a brigar, e ele começou a me dar soco, dando soco nele. Consegui derrubar ele. E comecei a dar umas facadas nele. Quase que ela já tinha me falado que ele tinha ameaçado ela, né? Que ia me matar também. Eu já não tava aguentando mais o sofrimento dela, né? Porque podia ser ela também que seria morta, né? É muito difícil para mim estar falando isso hoje. Aí, infelizmente, deu no que deu, né? Poxa vida, eu não queria ter feito isso, mas infelizmente fiz. Bom, Jean, você tem noção da gravidade do fato que nós estamos falando, né? Houve aqui a informação de decapitação da vítima. Eu gostaria que você tentasse esclarecer para nós, para a gente entender essa situação. Como é que chegamos a esse nível? Mas é foda, é ruim para mim, né? Porque no momento que eu tava ali, né? Não sei, já acho que perdi a noção. Infelizmente, acabei cortando a cabeça dele também fora. Perdi a noção totalmente ali. Foi várias facadas, nem sei quantas que deu. E infelizmente acabei cortando a cabeça dele também. Tem lesões de facadas em grande parte do corpo todo já. Nas pernas, nos braços, nas costas, no tórax, na cabeça, na face. E tem uma lesão grave no pescoço. Em que momento essa pessoa teve a cabeça decapitada? Foi por último, né? Ele já estava morto? Ele já estava morto, já tinha... Ele já estava morto, por que você precisava decapitar o rapaz? Pois é, nem eu sei. Isso tem a ver com a sua vida dentro da penitenciária, onde essa postura é comum? Comum não, mas não pode ser nunca comum algo assim, mas... Que a gente vê nos noticiários situações dessa natureza. Eu pergunto se o senhor já viu isso acontecer lá e quis reproduzir ali? Nunca presenciei, nunca. Primeira vez que eu fiz isso, nunca, antigamente, nunca. Foi a primeira vez que eu fiz isso, mas questão da bebida também e um pouco questão de querer, tipo, preservar a vida dela também, né? Que ela estava correndo risco de vida também, né? Ele já estava morto já. O senhor falou agora que ele já estava morto. Mas ali já foi... Porque daí eu perdi a noção ali, né? Daí já não sei como... Você estava com raiva já? Com ódio? Não, raiva e ódio também não. Não sei o que aconteceu comigo ali. Eu imagino que uma situação como essa não deve ser nem fácil de ver, de assistir. Quem dirá executar isso? Uma pessoa sangra muito. E para cortar o pescoço de alguém, o senhor deve ter lidado com isso. Como é que foi isso? Eu só peguei a faca e cortei só. Já não... Onde exatamente esse fato aconteceu? Foi dentro da casa. Dentro da casa da Andréia. Uhum. E aonde que estava a Andréia neste momento?
Ah, ela correu, se escondeu pro quarto de medo. Quanto tempo levou essa situação? Ah, eu não me recordo o quanto tempo, se deu 10, se deu 15 minutos, eu não me recordo quanto tempo, porque O senhor se machucou? eu me cortei com a faca na minha mão aqui, que tem até uma cicatriz hoje. Ficou uma cicatriz na minha mão. Na hora das facadas? E antes eu tinha levado um soco também dele. O senhor, fisicamente falando, é do mesmo tamanho dele, mesmo corpo? É, mesmo porte, mais ou menos. Mesmo porte. Mesmo porte, mesmo peso. E o senhor estava embriagado naquela noite? Sim, tinha bebido bastante. Tá. Então deixa eu entender a lógica disso. O senhor já tinha sido ameaçado por ele também? Já. Pessoalmente ou por terceiros? Não, por terceiros. O senhor temia que ele pudesse fazer alguma coisa para o senhor? Ou era bravata? Ah, eu não, acho que não. Não sei se ele poderia ter feito, ou poderia também, eu não sei, né? A cabeça de todo mundo, né? Mas o senhor tinha informação de que ele já teria praticado atos de violência contra a André? Sim, já bateu bastante, teve... Também tinha informação de que ele teria, inclusive, se envolvido numa situação de briga com amigos da Andréia na casa ele dela, tinha muito ciúme dela, né? Ciúme. Muito ciumento demais. Se visse ela em turminha com homem, já chegava batendo nela, dando canelada. Certo. Na perna dela. E dentro desses fatos que eu já tinha conhecimento, o senhor achou que poderia enfrentar ele de mano a mano? Eu queria tirar satisfação com ele, mas infelizmente no momento ali aconteceu isso. Jean, nós temos uma ligação da Andréia no processo, confirmado por ela agora há pouco e nos outros momentos que ela já falou, 5h e 17 minutos do dia 13. É ela ligando para a pessoa. Eu não estou falando de dia, eu estou falando de madrugada. 5h aqui, 5h17 ainda é madrugada. Era noite aquele dia? Tava amanhecendo dia já, né? Ele chegou lá, era dia ou era noite? Tava escuro ainda, tava para clarear já. Ele sabia que o senhor estava lá? Ele sabia. Ele sabia? Sabia. E o senhor achou que ele veio de mão limpa para conversar com o senhor? Pois é. Qual que era a razão da vítima sair da casa dela às 5h da manhã para vir na casa da ex-mulher com quem ele estava tendo dificuldades para falar com o ex-companheiro da vítima, da ré, que é o caso do senhor? 5h da manhã. Eu acho que ele já veio na intenção também de fazer alguma coisa comigo também. Porque ele sabendo no momento que eu estava ali, eu acho que ele também veio na intenção de fazer alguma coisa de mal comigo. E se eu falar para você que a ré afirmou que não avisou ele? Ela acabou de te prestar depoimento aqui, interrogatório, e afirmou que ela não avisou nada. Ela falou que ela queria conversar com ele. Ou seja, ele não sabia que o senhor estava lá. Ele não sabia. Aí o que eu posso falar para o senhor? É o que a gente gostaria de entender. Porque se estavam os dois na casa e aconteceu um incidente como esse que o senhor está narrando para nós precisamos entender quem é que planejou, organizou, idealizou. Porque eu gostaria de entender o que o senhor queria com uma conversa às 5h da manhã, cabeça cheia de cachaça, com uma pessoa que já tinha ameaçado. O que o senhor imaginou que ia acontecer lá? Não sei, eu acho que... O senhor queria conversar ou o senhor queria matar ele? Na verdade eu acho que já ia para matar ele já, porque ele fez muita maldade com ela. O senhor já tinha esse plano na cabeça? É uma pergunta, não é uma afirmação. Tá? Plano não tinha que ia matar nele, mas eu queria acabar com o sofrimento dela, porque ela já era muita reclamação demais. Ela já fez vários boletins de ocorrência contra ele. E o cara não conhecia nada. Certo. E a Andréia participou disso com você? Não participou não. Por que ela então disse que precisou ligar para a vítima para ela vir até ali? Se ela não participou... a questão da ligação, Ele não teria vindo ali se não fosse ela, né? Não teria. Se o senhor tivesse ligado para ele viria ali? Mas eu nem sabia nem o número, eu não tinha nem telefone. Vou perguntar de novo. A Andréia participou dessa situação de trazer a vítima até o local? Da ligação participou, né? Participou. Da ligação. E ela sabia que havia possibilidade de esse mal maior acontecer? Eu acho que sabia. Tá bom.
Depois dessa situação trágica, o que vocês fizeram? O que a Andréia fez? O que o senhor fez? O corpo ali, cabeça de um lado, outro pro outro. O que vocês fizeram? Aí eu peguei e coloquei o corpo no carro, a cabeça no saco de lixo, de ração, e daí ela foi junto ela dirigiu o carro para dispensar o corpo. E aí foram até onde? Aí fomos até a Colombo, né? Bacaitava, perto de Bacaitava, para frente um pouco. O senhor que conhecia o lugar? Eu já tinha passado uma vez por lá já, não sabia que ali era área de mata ali. O objetivo era esconder. Entendi. E aí entraram no mato ou jogaram na beira da estrada? Foi uns 100 metros para dentro. Eu acho que foi 100, eu não contei quantos metros que deu, mas na minha base é 100 metros. O senhor tirou do carro sozinho? Tirei. A Andréia te ajudou? Não ajudou em nada. Levou até lá no local e... Levei, deixei lá E a cabeça? E a cabeça foi joguei pro outro lado. Dispensou? Mais perto ali. Foi mais próximo do lugar? Próximo, no mesmo lugar, mas um ajudou. Ok. E o carro ficou todo ensanguentado? Ficou. Vocês também, possivelmente? Fiquei. Estamos pedindo aqui para você falar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Para a gente não perder a sua gravação. Pode puxar a mesa ou o microfone mesmo mais próximo, se quiser. O senhor volta para casa e a casa também deve estar toda suja de sangue. Exatamente. Que horário o senhor volta para casa da Andréia? Ali foi questão de ir até Colombo. Voltar tipo, no caso foi mais 6 horas da manhã. Eu não lembro que horário, eu não tinha visto que horas que era. Eu acho que no máximo aí 6h15 tava de volta, no máximo 6h30 tava em casa de novo. Eu não me recordo muito de horário assim. E aí ficaram lá? Mas já tinha amanhecido o dia já. Já tinha amanhecido. Aí ficaram na casa limpando a casa? Exatamente. Os dois? Tinha que limpar ali, né? Porque conseguiram fazer desaparecer o sangue todo? Ficou bem pouco, porque parede de madeira não sai muito. E roupa suja, lavou, jogou fora? Joguei fora, né? Não tem mais como lavar. Jogou fora? Joguei fora. O senhor tinha roupa lá extra na casa? Eu tinha, alguma roupa eu tinha. Uma peça de roupa. E aí como é que foi depois desse fato? Sábado, como é que foi pra você? Saiu normal? Foi trabalhar? Foi pra casa? O que você fez? Nesse dia eu não trabalhei. Nesse dia eu dormi. Ficou onde? Fiquei na casa dela mesmo. Na casa dela. E no domingo foram pro churrasco? Exatamente. Na casa do pai e da Andréia? Exatamente, no churrasco. Acho que é o aniversário do pai dela. Nós tivemos aqui no processo uma situação, inclusive a gente questionou o senhor no último interrogatório, que foi eu que fiz, sobre um entreveiro envolvendo o seu primo, Diego. O Diego, mas questão do Diego, ele falou que eu ameacei ele, mas eu não ameacei o Diego. A Diego é meu primo, ele é filho do irmão do meu pai, o Diego é muito meu amigo, mas ele falou alguma coisa que eu tinha ameaçado ele, que eu fui no lava-cara ameaçar ele, né? Mas esse daí eu nego, porque eu não preciso ameaçar ele. O Diego trouxe a informação no processo de que ele teria sido procurado pela própria Andréia para matar o Edivaldo. Eu fiquei sabendo, mas... Ficou sabendo disso? Ele falou isso para você também? Para mim, não. Mas você ficou sabendo? Fiquei sabendo, mas por terceiros. Acompanhou o depoimento dele, juiz? Não. O Diego é uma pessoa violenta? Não, ele é uma pessoa tranquila, calma, trabalhador. Né? Teria alguma razão para ele inventar essa história? Não sei. Ele também, é amigo da Andréia? Amigo não é, conhecido, né? Ele não estava nesse mesmo churrasco que vocês foram no domingo? Sim, exatamente, tal. Foi o senhor que levou ele? Não, no dia a Andréia tinha ido buscar o filho que ela tem com o outro piá lá, com outro cara. Foi buscar e encontrou ele vindo de a pé para ir na casa dele, que é o mesmo caminho que vai para casa dele, vai para casa dela. Encontrou e ela parou o carro, falou: "Não, o Gia tá lá em casa, né?" Aí ela perguntou: "Quer ir lá falar com ele?" Daí ele aceitou: "Não, vou lá então." Ele tava lá. Tomamos mais cerveja, joguemos mais sinuca juntos.
E o Purga? Ah, o Purga é conhecido meu também. Conheço o Purga. O senhor que apresentou o Purga para a família do André? Apresentei. Qual que era a atribuição que você deu para ele? Só pra ele ficar lá na casa, lá cuidando, lá pra não ninguém fazer nenhum mal com ela. Antes ou depois da morte? Depois? Depois? Não, foi antes. Não. Quanto tempo ele ficou lá? Acho que uma semana só. Em uma semana depois ele ficou lá por quê? Se a vítima já tinha morrido? Ah, por causa que ela tava com medo, né? Que alguém fizesse algum mal contra ela, né? Porque era muita coisa que tinha acontecido daí, as pessoal falando que foi ela. Muitos comentários, daí fiquei com medo que alguém fizesse alguma coisa pra ela e por motivo de segurança pra não acontecer nada pior com ela. Você pediu ajuda do Purga também para ocultar o veículo do André? Ocultar o veículo? Sumir com o veículo? Dá um tempo, deixar esfriar. Não, só pra guardar. Onde? Na casa dele ficou, né? E antes de ir para casa dele, onde é que estava esse carro? Esse carro tava em Sítio Cercado. E quem levou para lá? Esse carro, quem que levou pra lá? Foi o senhor? Deixa eu me recordar só um momento só. Esse carro... Nossa, eu não... Eu não me lembro quem que deixou lá esse carro, mas eu não fui. Eu não sei quem que deixou lá. É o mesmo carro usado no transporte exatamente o mesmo carro. da vítima, Uhum. do corpo da vítima. Vocês conseguiram limpar esse carro? Nesse carro, na verdade, eu dei uma limpada por cima só ali. Por cima? Só por cima só. No dia mesmo? Só mais grosso. Não me lembro se foi no mesmo E dia. essa limpada por cima significa tirar as manchas de sangue? Só o mais grosso só. Mas ficou mancha de sangue ainda? Sim. Mas o objetivo de tirar a mancha de sangue é para não sentir cheiro ou para despistar as provas do crime? Não, na verdade, porque o carro é usado no dia a dia, né? Meio de transporte dela mesmo, né? Então não era para não ser preso. Não, era só para tirar. Entrasse no carro e visse mancha de sangue. Era só para tirar o mais grosso ali, o que tava a parte de cima só. Certo. Então essa parte de fraude processual, de alteração de provas para se afastar de uma responsabilidade penal, não era sua intenção alavar o carro? Não, porque não tinha porquê, né? Só por causa que tirei o mais grosso exatamente, só porque para ela poder usar ali, né? Senão, tá louco. Às vezes vai colocar. Diego, quanto tempo levou para descobrirem, apontarem o senhor como suspeito desse crime? Eu não lembro, porque foi a última audiência que teve aqui, né? Foi acusada. Até lá o senhor não estava preocupado com isso? Não, estava. Porque o senhor não estava acusado de homicídio, né? Estava preocupado, sim, né? O senhor lembra que antes, no início desse processo, quem era acusado de homicídio era só André? Sim, exatamente. E o senhor estava sendo acusado só da fraude, só de alterar a prova, e o senhor confessou isso lá. O senhor confirmou que fez isso. Inclusive troca de mensagens, lembra? Do negócio de... que ela queria trocar os estofamentos ali, tirar aquele lá por outros. O senhor confirmou, inclusive, isso. Exatamente. Hoje o senhor está dizendo que não. Mas aquele... É que na verdade agora nós estamos falando a verdade, né? Certo. Então, se o senhor tinha praticado um crime, não foi à delegacia se apresentar, não era sua intenção se ocultar dessa responsabilidade? Limpando o carro, queimando sua roupa, escondendo o corpo, não era sua intenção fazer isso? É que limpar o carro significaria uma espécie de... No momento a gente não... Eu fiquei sem saber o que fazer, na verdade. E por que o carro foi para a casa do Purga? Qual era o objetivo de esconder o carro? Por causa que a polícia queria fazer a perícia, né? Entendi. Então o objetivo era evitar que a polícia acessasse o carro, é isso? Isso. Muito bem. O senhor trocou mensagens com o André durante esse período de investigação em que a polícia estava atrás dela? Acho que eu troquei algumas mensagens. E ela trocou de celular também? Acho que trocou, né? Ela falou para o senhor que estava fora da cidade, que tinha saído da cidade? Eu fiquei sabendo.
Ela não falou, mas eu fiquei sabendo. E o senhor chegou a passar um orçamento, inclusive do valor para trocar o Isso, trocar os estofamentos. para trocar o estofamento do carro. E é fato que este carro também foi alterado as características que ele tinha, que era muito peculiar, um teto rosa. Ele era rosa e daí ficou prata, né? Uhum. Ele era prata normalmente, né? Era prata, daí ficou rosa, daí Tirou o detalhe rosa. Eu acho que, não sei, para mudar, porque estava muito visado aquele carro lá e resolveu colocar prata, mas não Logo fui eu. depois da morte. Isso. Isso foi feito também para tirar a suspeita do carro? Eu acho que porque aquele carro a polícia estava querendo aprender para fazer perícia, né? Isso. Eu acho que foi, não sei, para disfarçar, né? Porque estava rosa, ficou prata ou qual o motivo então, né? Nesta época dos fatos, o senhor não era procurado como suspeito do homicídio, mas somente a Andréia. O senhor estava preso nessa época? Eu estava em semiaberto. E o senhor Colônia Penal saía para trabalhar? Sim. Trabalhava onde? Eu comecei, quando eu fui para o semiaberto, eu comecei a trabalhar numa empresa em 4 Barras, que é a Metalcraft, que é terceirizada pela Colônia mesmo. Certo. Tem o salário lá de R$600 que eles pagam por mês. Fiquei 45 dias lá. Trabalhava durante o dia? Trabalhava no período da noite, horário noturno. Uhum. E voltava para a colônia todo dia? Voltava todo dia. Que daí tinha um ônibus que busca na colônia e leva para lá e traz. E depois? Aí depois desses 45 dias, eu peguei e comecei a trabalhar na empresa que é dela. Entendi. Do irmão Quanto dela, tempo o senhor do pai ficou dela. trabalhando com a... Fiquei mais 45 dias. Mais 45 dias. E aí aconteceu esse incidente aqui? Depois que aconteceu, eu fiquei mais uns 15 dias no máximo. E a Andréia estava lá na empresa direto ou ela saiu? De vez em quando ela aparecia. De vez em quando. E quando que ela saiu, então? Que ela começou a falar com o senhor por telefone? Quando que ela saía? Quando que ela saiu? Quando que ela saiu? Mas eu não me recordo do dia agora. Foi depois da morte do Edivaldo? Acho que depois de um... O senhor teve contato com ela depois da morte do Edivaldo? Depois, nos dias seguintes, sim. Sim? Quanto tempo, mais ou menos, ela ficou ali na empresa? Nossa, uns 20 dias, não sei agora, uns 20 dias ficou meio... Depois o senhor saiu do trabalho, por quê? Dispensaram o senhor? O senhor quis sair? Fui dispensado. Durante a ocorrência desse fato lá na casa da Andréia, o senhor lembra de ter sido feito ajuste com alguma câmera? A Andréia falou para você que tinha câmera no local, que deveria cuidar disso. Eu sabia que tinha câmera na empresa, né? Mas não sei os locais certos das câmeras lá. Ela não falou nada que tinha câmera da entrada, saída, hora de entrada, hora de saída? Não me recordo o que ela falou, pra mim não me lembro. Não? Ela não comentou nada sobre isso? Não, pra mim não. Porque a gente tem imagens do senhor e dela entrando de madrugada do dia 13. E tem a imagem de vocês no domingo, saindo pro tal do churrasco, inclusive com... Parece um recipiente de maionese ou sobremesa, uma coisa assim. Era sobremesa que nós tínhamos feito. Mas estranhamente, no momento do fato, nós não temos imagem. Pode ser que... Sabe se foi a Andréia que comentou, olha, tem que apagar aquilo da imagem, que vai aparecer ele entrando, porque tinha que aparecer ele entrando na casa, né? Se tem câmera tem que aparecer, né? Pois é, mas não apareceu. Aí eu já não sei, né? Porque não sabe disso. Eu não sei os pontos certos das câmeras. Eu sei que tem câmera, mas não sei os pontos. E o senhor saiu com ela no período da noite, naquela madrugada, Da noite de qual? De sábado? Da sexta para sábado. Sim. Sexta para sábado. Sim. Foram onde? Qual bares foram? Nós foi num barzinho que tem aqui no Marmeleiro mesmo, que é... não sei se é o bar do João que fala ali, não sei o nome do cara lá. Tá. Nesse bar, daí ficamos lá tomando uma cerveja, jogando uma sinuca lá, conversando... Aí mais tarde nós passamos na empresa, daí que ela pegou mais um dinheiro lá, e daí nós foi pro Bar do Gaúcho. Bar do Gaúcho. Em algum desses bares, vocês fizeram contato com pessoas que conheciam o Edivaldo? Por acaso você perguntou por ele, ou a Andréia perguntou por ele dentro de algum desses locais no período da noite? Eu na verdade eu não perguntei porque eu não tinha nenhum conhecido lá no momento. Mas eu fiquei sabendo que ela perguntou. A Andréia perguntou. Mas eu fiquei sabendo, mas não escutei ela perguntando, né? Porque
Eu não vi. Entendi. E o senhor, em algum momento nesse período ficou com a Andréia naquela noite? Se ficou, é boa essa pergunta. O senhor estava com ela, amorosamente falando, né? Não, mais ou menos. Ou estavam como amigos? Oi? Estavam juntos como amigos ou estavam juntos como casais? Como casal? Na verdade meio como amigos, né? Mas... Não sei. Só uma pergunta. Eu Só não isso. sei, né? Acho que como amigos, na verdade, porque... Durante esse tempo que ficou com ela, em algum momento ela falou que queria fazer alguma coisa, precisava fazer alguma coisa naquela noite, já que ela tinha perguntado pelo Edivaldo naquele local onde você se passaram. Eu não me recordo se ela tinha perguntado que era para fazer alguma coisa, ou que queria que tinha feito. Não entendi comentar, planejar, vamos lá para casa, eu chamo ele para cá, a gente faz uma coisa. Não, foi tudo na parte da manhã mesmo que aconteceu. Já na madrugada. Ela não chegou a falar, vamos fazer. Foi tudo naquela hora. Ela falou, não. Ela ligou lá e chamou ele e aconteceu tudo isso. E você estava sob efeito de álcool? Sim. Só álcool ou tinha droga também? Não, é só álcool mesmo. Os dois? Quem que estava mais embriagado? Eu não sei agora, porque eu tinha bebido bastante. Acho que nós bebemos mais uma quantia, mas acho que ela é mais fraca para beber, né? Acho que ela ficou um pouquinho mais ruim. Entendi. Como é que foi a chegada da vítima na casa? Qual que foi a chegada? Como foi a chegada? Como que ele chegou? Abriu o portão, bateu o pau? Ele chegou de a pé, né? O portão estava aberto já. O primeiro portão ele pulou, que é o portão da empresa. Daí tem o portão da casa, que já estava aberto o portão, ele entrou direto já. E ele morava perto ali, né? Uns 200 metros, 250, ou e aí mais, eu não sei ele quantos entra, metros. alguém aborda ele, recebe ele ou ele entra Sim, direto? eu já fui de frente com ele já. Você foi de frente. Ou seja, já pro duelo ou foi para conversar? Foi já pra porrada mesmo. Foi pro fight mesmo? Foi pra porrada. Entendi. E o senhor embriagado, ele estava embriagado não? Eu acho que não. Correu o risco de bater de frente com ele? Sabia que ele tinha treinamento, eu sabia que ele lutava, ele era lutador de Muay Thai, né? E correu o risco de bater de frente com ele? Sim. Mesmo assim? Porque o processo fala que ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido, induzido a ir até o local, desprevenido, quando foi abordado pelo senhor. Essa parte é importante, porque é uma qualificadora, e a Andréia falou que não foi avisado da sua presença naquela casa quando da ligação. E o senhor está dizendo, não, eu fui para cima dele. Sim, mas questão da ligação, eu não escutei o que ela falou, né? Eu não sei se ela falou que eu estava lá ou que eu não estava, eu não escutei a ligação dela. Entendeu? Tá bom. E foi aí que o senhor então levou o soco, tá? Sim, deu. Mas o senhor já foi com a faca na mão? Já estava já com a faca na mão. Já. O senhor foi com a faca na mão. Entendi. Tá bom. O senhor tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa? Não entendi. Tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa? Na minha defesa só eu fui mais para proteger a vida dela, proteger a vida das crianças também, que ele estava muito ameaçando eles e ela. E pode ter certeza, ia acontecer alguma coisa com ela. Entendi. Voltando ali, o senhor tem quantos anos hoje mesmo? 27. Casado, solteiro ou amaziado? Estou solteiro. Tem filhos? Tenho um. Com o André? Sim. Qual a idade? Acho que ele está com 6 anos. Certo. O senhor é natural de onde? Almirante Tamandaré mesmo. Lembra do endereço que o senhor residia? Rua Santo Tomé, número 122, Jardim Monte Santo. Quem que mora lá? Minha mãe. Sua mãe? O senhor tem profissão? Não. Nunca trabalhou? Então, trabalhei bastante. O quê? Desde os meus 8 anos de idade, sempre trabalhando com meu pai de pedreiro, ajudando nas obras. Fui trabalhar com o primo dela na empresa de hortaliça também. Entendi. Trabalhei aqui do lado na Abinox também. Quando trabalhava, sua renda mensal era em torno de quanto? Era R$ 1.500, R$ 1.600. E o senhor tem estudo? Eu até o ensino médio, até o 3º ano, só que eu não concluí. Mas estou concluindo na cadeia, estou finalizando meus estudos já. Certo. O senhor tem algum vício? Álcool, não, droga, nada. Cigarro, droga? Não tenho vício nenhum. E com relação a processos criminais ou inquéritos, o senhor tem? Eu tenho
uns processos, é um 5-7, um roubo. Estou respondendo 2 agora. 2. Quantas condenações o senhor tem? Por enquanto eu tenho 2 só. 2 condenações? 2. Quanto tempo de pena o senhor já tem? Eu tenho... minha cadeia fechou em 19. E quanto o senhor já cumpriu? Já cumpri 4. 4. Hoje seu regime é fechado ou aberto? Está em regime fechado, por enquanto. Fechado. Muito bem. O senhor estava no regime semiaberto quando esses fatos ocorreram. Houve regressão do seu regime por conta desta acusação? Ou é por falta grave, por ter fugido? Na verdade, eu cometi novo delito. Cometeu novo delito. Novo roubo. Outro roubo? Depois desse fato? Exatamente. Entendi. Muito bem. Questiona o Ministério Público. Você tem perguntas? Sim, senhor. Mantenha olhando para cá, mas as perguntas vêm de lá, tá? Boa tarde. Boa tarde. Essa versão que o senhor está dizendo agora foi a mesma versão que o senhor disse anteriormente nesse processo? Não, é nova versão, novo depoimento. O senhor falou que o motivo do senhor ter cometido esse delito era para proteger a Andréia. Isso. O senhor queria que ela tivesse uma vida livre? Não entendi. O senhor queria que ela tivesse uma vida de liberdade, uma vida mais tranquila? Isso. Por que nas outras vezes você falou que foi a Andréia sozinha que matou? Eu fui... O senhor achou que assim você ia preservar a liberdade dela? Eu fui induzido a falar isso pelo defensor. Pelos advogados? Isso. Mas na delegacia o senhor não estava como advogado. Mas eu fui induzido por advogado de terceiros a falar isso. E assim o senhor achava que ia fazer a Andréia ter uma vida livre, uma vida tranquila, com uma acusação de homicídio? Quiser, né? O que eu posso dizer para o senhor? Tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, perante esse promotor de justiça e aquele juiz e alguns advogados, inclusive, que estão ali. Exatamente, mas agora eu resolvi falar a verdade. E o senhor disse, inclusive, que a Andréia teria ligado mesmo para pedir para arrumar o carro. Como é que o senhor sabia dessa versão que os familiares da Andréia tinham apresentado? Eu não entendi a pergunta, senhor. O senhor disse lá na delegacia de polícia, no seu depoimento, que a Andréia ligou pro Edivaldo para arrumar o carro. Que é exatamente a mesma versão que os familiares da vítima dão a respeito da ligação. Como é que o senhor tinha conhecimento disso? Eu acho que, na verdade, quem falou isso que ela ligou para empurrar carro foi a vítima, mas... A vítima? Porque na verdade... hora da briga ali? Pro familiar dele. Eu acho que ele falou que recebeu essa ligação para empurrar o carro. Mas em questão da minha versão, eu acho que ela ligou, que era para conversar mesmo, para ele ir lá. Entendeu? O senhor disse 2 vezes que a Andréia cometeu esse fato sozinha. O senhor confirmou hoje que ela não teve participação alguma nos golpes de faca. Eu não entendi a pergunta, senhor. Não, por 2 vezes o senhor falou que ela deu os golpes de faca sozinha. Certo? E o senhor não teve participação alguma em que falou para ela não fazer nada. Que ela já tinha intenção de matar e o senhor falou, não vai fazer isso, não vai envolver meu nome. Depois ela te contou o que tinha feito. E hoje o senhor está dizendo que ela não deu nenhum golpe de faca e o senhor fez sozinho. Realmente hoje eu vim para falar a verdade, senhor. Tá bom, tem mais perguntas? Porque os fatos anteriores já... O que vale é hoje, né? Doutora? Jean, Oi. O seu primo na delegacia, ele contou que a Andréia teria se vangloriado dizendo que sozinha teria arrancado a cabeça de Edivaldo. Você sabe por que o seu primo falou isso? Eu não sei, né? Eu não fiquei sabendo dessa situação que foi comentado. Eu não fiquei sabendo disso, não. Como que era o seu relacionamento com a Andréia? Era tranquilo? Era tranquilo, nós se dá bem. Tem um boletim aqui de 2016 que você fez contra a Andréia, que ela teria te ameaçado. Mas isso...
Acho que ela tava brava nesse dia. Ela tava brava comigo, daí... Não me lembro, não me recordo o que aconteceu. Acho que nós tinha brigado, daí... Não sei, não me lembro, não me recordo o que aconteceu. Satisfeito, Excelência. Defesa do réu da ré, Andréia. Obrigado, Excelência. Já entramos na tarde, então uma boa tarde. Meu nome é Eduardo Miléu, sou advogado da Andréia, juntamente com a banca de defesa que aqui está, doutor Andréia Tenório, doutor Abner, Arias Fugaça. Tentar entender aqui, Jean, esse inquérito policial. No primeiro momento, nesse inquérito policial, o senhor é chamado a depor. E segundo documento que nós temos nos autos 11 e 24, o senhor é intimado a depor no dia 9 de novembro. E se faz presente com uma advogada chamada Karine. O senhor lembra desse ato? Sim. Nesse momento, o senhor fica em silêncio, não fala nada sobre esses fatos, correto? Exatamente. Mas, nos autos, no dia 25 de outubro, é ouvida a senhora Ângela Aparecida de Camargo. Quem é essa senhora? Minha mãe. Sua mãe. Esta senhora aí. Qual foi o motivo? Porque até aquele momento a delegacia de polícia não tinha seu nome envolvido. Qual foi o motivo que nós teríamos para sua mãe ter sido chamada? O senhor sabe me dizer? Conversou com ela? Os policiais explicaram por que ela esteve lá antes do senhor? Eles queriam saber de alguma coisa, mas ela não se encontrava no município nesse dia porque ela estava na praia. Eu não sabia de nada o que aconteceu, aonde que eu estava, se eu estava em casa. O Diego, nós não temos aqui nenhuma intimação do Diego nesses autos. Esse é seu primo. Mas, segundo nós temos nos autos, ele também é ouvido no dia 25 de outubro de 2018, na mesma data que sua mãe foi lá. Sabe me dizer a que título o Diego foi na delegacia? Se foi um policial, foi sua mãe que pegou o Diego e levou, se ele foi espontaneamente? Sabe me dizer por que ele foi lá? Por que ele foi? Ele deve ter foi intimado, né, para ter ido lá sozinho, por vontade própria ele não foi. Eu acho que ele foi intimado a comparecer lá. Correto. Foram ouvidos 2 parentes seus. Foram ouvidas outras pessoas com relação ao senhor. O senhor teve acesso a essas pessoas antes da oitiva delas ou depois da oitiva delas? De qual pessoas? Dessas pessoas, da sua mãe. Sua mãe, antes de ir para a delegacia, ela falou com o senhor? Nenhuma, não tive. Com o Diego, eu nem sabia que ele tinha dado depoimento. Fiquei sabendo depois, por terceiros ainda. Se eu não me engano, foi no dia da audiência aqui que eu vi o nome dele. Fiquei sabendo daí. Da minha mãe, eu fiquei sabendo que ela tinha comparecido na delegacia para dar o depoimento dela também. Mas como ela não estava no local, se eu não me engano, estava na praia, ela não sabia de nada. Certo. 13 de outubro de 2018 são os fatos. São os fatos. O senhor disse ao juízo que trabalhava já nessa empresa da Andréia. O que o senhor fazia lá diretamente? Eu trabalhava na área de carregando caminhão, descarregando, fazendo limpeza, plantando, fazia meio de tudo lá. Fazia meio que de tudo. Meio de tudo. Correto. Quanto tempo o senhor trabalhou lá? 45 dias. 45 dias. O senhor já havia trabalhado lá, na época que o senhor namorava, convivia com a Andréia? Sim. Por quanto tempo o senhor trabalhou antes lá? Sim. 1 ano e meio, mais ou menos.
Por quanto tempo o senhor conviveu com a Andréia? O senhor teve um filho com ela, né? Conviver juntos na mesma casa? Isto. Ah, era só de vez em quando mesmo. Só às vezes. Morar, nós cheguei a morar um tempo juntos, só que daí se separamos de volta. Jean, o senhor deixou claro que o senhor sabia dessas agressões sofridas pela Andréia. Há quanto tempo ela te noticiavam essas agressões? Ah, era... Ela já foi me visitar na cadeia e sempre estava falando. Quando ela aparecia lá, era só para reclamar dele, que ele estava espancando ela, quebrou o nariz dela um dia numa festa, e eu falava, não, vai na delegacia, faz boletim de ocorrência. Ela falou, mas já fiz, não adianta, ele está indo lá, ele foi preso, está com tornozeleira, mas não adianta. A Andréia, além de sua ex-companheira, ela é mãe do seu filho. É o único filho que o senhor tem? Com ela só tenho um só, meu único filho. Qual era o carinho, o amor que o senhor tinha pela Andréia? Ah, é bastante, eu gosto muito dela. Uma amizade muito grande, um amor muito grande também, né? O senhor seria capaz de fazer tudo por ela? Ah, claro, para defender a vida dela, sim. O senhor também tinha receio que essas agressões chegassem ao seu filho? Sim, eu tinha medo dele fazer alguma coisa para tentar me ferir. Porque, como ele falou, né, quando eu saísse da cadeia, ele ia me matar. Ele falou, esclareceu isso. Ele já deixou tudo certo. Quando eu saísse, ele ia me matar. O senhor poderia mostrar seu antebraço esquerdo, levantar ao cidadão jurado? Meu antebraço? Esquerdo. Põe o meu lá. O que está escrito no seu antebraço esquerdo? Aqui está escrito o nome da Andréia. Um coração. Isso. Tá certo. Sem mais perguntas. Segura o microfone no seu colo, tá ficando afastado, tá? Pode puxar ele mais próximo, pode segurar no colo até. Isso, sim, não tem problema. Perfeito, você fica mais à vontade. Posso? Pode, doutora. Bom dia, boa tarde, Pode Jean. colocar no colo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Jean, vamos voltar um pouquinho ali, até mesmo, porque a mesma coisa que eu falei para André, eu digo para o senhor. Sim. Hoje é a última oportunidade que o senhor tem para falar nos autos, e hoje o senhor vai ser daqui condenado, absolvido, nós sabemos o final desse procedimento, tá? Quando o senhor prestou o depoimento na delegacia, num primeiro momento, o senhor fala que vai ficar em silêncio. Sim. Nesse momento, o senhor se faz representar por advogado. Exatamente. Correto? Sim. Num segundo momento, o senhor é ouvido. Em que local o senhor é ouvido? Na mesma delegacia. O senhor já estava sob a custódia da colônia penal agrícola? Ah, eu continuava lá mesmo. Tá, eles buscaram o senhor até lá ou o senhor foi ouvido na colônia, seu Jean? Não, eu fui por vontade própria, mesmo compareci porque eu quis, porque nesse dia eu estava trabalhando na empresa da Andréia ali, do pai dela, e eles levaram uma intimação para mim comparecer na parte da tarde. Só que eu falei para eles que eu não podia sair, que eu estava trabalhando. Pode parar a gravação, por favor? Por uma situação
Doutor agora. Uhum. Segurem a fome, tá, gente? Já vamos liberar comida para vocês. Aliás, você que se declarou como vegetariana, né? Vamos ver se a gente resolve esse problema hoje, tá? Muito bem, então, doutora, a jurada que pediu licença já retornou. Pode retomar, doutora, a última pergunta que a senhora fez. Obrigada, excelência. Jean, retomando ao seu depoimento aqui. No primeiro momento, o senhor foi acompanhado de profissional e se manteve em silêncio. Sim. Correto? Correto. Num segundo momento, o senhor foi ouvido novamente. A pergunta que eu lhe faço, nesse segundo momento, com quem se fazia presente no seu depoimento? Quem estava na sala? Era eu, o delegado e o escrivão só. O investigador Adailton, vulgo Cabelo, se fazia presente? Então, nesse depoimento no segundo depoimento, eles foram me buscar na colônia. É isso que eu quero saber. Isso, Quem buscou o senhor? Foi os investigadores. Eu não sei o nome deles, mas foi eles. Foi os 3 lá, se não me engano. Foi nesse segundo depoimento que o senhor teria dito que o senhor não teria feito nada, exceto participar da limpeza do carro, que seria André responsável pelos golpes? Sim. Quem falou para o senhor falar isso e por quê? Seja honesto aqui, Sim, agora é o momento de jogar as cartas na mesa. Eu falei por causa que ela já estava presa já, né? Ela já se encontrava presa, daí eu falei para tentar se livrar, tirar o meu da reta, na verdade. O senhor, nesse momento, o senhor já estava cumprindo pena com execução penal em andamento, correto? Eu estava na colônia, exatamente. O senhor já tinha consciência que se o senhor saísse daqui ou fosse condenado, o crime do senhor era hediondo e o senhor cumpriria 3/5 da pena? Sim. O senhor sabia disso? Sim. Isso foi um dos motivos que o senhor tirou o corpo fora e colocou a Andréia na frente? Sim. Outra situação, seu Jean. A sua mãe é ouvida, até meu colega lhe perguntou. No mesmo dia, ela é ouvida 2 vezes. No primeiro momento, 12:30 e pouco, ela diz, nada sei. Às 2 e pouco, a sua mãe vem com uma versão. O senhor sabe me informar se alguém pediu para sua mãe relatar algo ou deixar de relatar? Não sei. Jean, em relação a Andréia ter deixado a cidade aqui de Almirante Tamandaré, o senhor sabe dizer se é comum os funcionários, ela, pai, irmãos, viajarem para comprar plantas em Santa Catarina? Sim. Quando a Andréia deixou a cidade, o senhor pode afirmar que ela deixou para se esquivar da responsabilidade ou ela estava a trabalho? Então, nesse dia, ela foi viajar com o pai dela para fazer compra de frutífera, né? E daí, só que ela ficou lá em Santa Catarina, por causa que o pai dela ia voltar semana que vem para fazer novas compras. O pai dela ia buscar ela lá. Mas eu não sei por que ela ficou lá. Ela ficou a trabalho? Ficou a trabalho. O senhor conhece Antônio Carlos Massoni de Faria? Antônio? Não sei quem que é. Não sabe? Não sei. O senhor contratou, seu Jean? Agora, se falar, é o Purga, né? Isso. Esse daí eu conheço. Conhece? Conheço. Essa pessoa era amiga do senhor ou da Andréia? Era meu conhecido, amigo não era, conhecido meu. Conhecido do senhor. O senhor contratou ele 1 semana antes, aproximadamente, da morte do Edivaldo para ser segurança da Andréia? 1 semana antes? Aproximadamente 3, 4 dias antes. Acho que 1 semana antes eu não me lembro, mas ele ficou 1 semana trabalhando lá, né, de segurança lá, né? A pedido do senhor? Sim. Nesse período que o senhor chamou, foi o senhor que chamou ele para que ele viesse fazer a segurança da Andréia? Foi. Nesse período que ele fazia a segurança da Andréia, o senhor trabalhava durante o dia e retornava para a colônia? Exatamente. Então o senhor não poderia ser a pessoa responsável pela segurança da Andréia no período noturno? Não. E qual o motivo que o senhor contratou essa pessoa para cuidar da Andréia?
Para não acontecer nada com ela, né? Às vezes algum familiar fazer algum mal contra ela, né? Mas eu digo 3, 4 dias antes, seu Jean. O senhor já temia que o Edivaldo viesse matar a Andréia? Exatamente. Seu Jean, em relação... O senhor tem um filho, o Alexandre, o nome do seu filho? Exatamente. O senhor ficou sabendo se teu filho presenciou alguma agressão do Edivaldo para com a Andréia? Se eu não me engano, uma vez. O seu filho chegou a lhe relatar, pai, a mãe está apanhando? Não, porque eu não tive mais contato com ele porque eu estava preso. A última vez, a primeira vez que eu vi foi o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com ela. Eu fui ver ele lá na casa da mãe dela. O senhor sabe se o pai da Andréia, que também se chama Alexandre, tirou o seu filho mais o outro filho da Andréia da casa para que não presenciasse as agressões contra ela? Eu fiquei sabendo que aconteceu isso. Seu Jean, honestamente para nós aqui, o senhor matou, a Andréia pediu para o senhor matar, mate, corte a cabeça, dê quantos golpes, ou o senhor fez pelo senhor? Eu fiz por mim mesmo. Em algum momento a Andréia falou para o senhor, mate? Não. Em algum momento a Andréia lhe ajudou cortando a cabeça? Não. Em algum momento a Andréia botou a mão na faca e deu os golpes? Não. Por outro lado, o senhor assume que a Andréia foi peça essencial para que o fato ocorresse. Sem a ligação dela, a vítima não viria. Sim. Seu Jean, em relação à situação propriamente da morte da vítima, o senhor já o conhecia de vista? Já sabia Sim, quem era? De vista eu já conheci. Só de vista também, mas... O senhor disse que ele ficou sabendo por terceiros que ele iria lhe matar. Quem é essa terceira pessoa? Ele falou para a Andréia mesmo. Fora a Andréia, quem mais lhe falou? Ninguém. O senhor sabe me dizer se a vítima trabalhou para a Andréia e para os familiares dela um período? Trabalhou. Sabe dizer o motivo pelo qual ela foi demitida? Agressão. O senhor sabe me informar se a vítima, em algum momento, ela teria sido presa em razão das agressões contra a Andréia? Sim, foi preso. Tá. Por fim, minha última pergunta, seu Jean. O senhor está arrependido? Sim, totalmente arrependido. Só isso, obrigada, doutor. Finalizando a palavra com a defesa do réu. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Jean. Boa tarde. Pela defesa do acusado Jean. Jean, você confessa os fatos hoje, Exatamente. de acordo com a denúncia do promotor de justiça. Sim. O promotor lhe indagou um pouquinho antes aqui sobre os seus depoimentos, por que você teria hoje resolveu mudar a versão dos fatos? E por que naquela época você teria não confessado os fatos? Você sabe me dizer por quê? É porque eu tinha medo de voltar preso, né? Ou porque você não estava sendo acusado naquela época pelo promotor de justiça? Também não estava sendo acusado. E Mesmo por medo, com- se eu tivesse no momento e tivesse confessado ali, também não sei o que teria acontecido. Já mesmo ouvindo o depoimento da Andréia em juízo, foi feita uma cariação, você foi colocado diante de frente da Andréia e mesmo assim você manteve a sua negativa da sua participação. Você tinha intenção de se furtar desse processo, é isso? Não entendi a pergunta. Você quer não ser condenado por esse processo? Você queria não ser condenado? Nossa, eu queria. Você gosta da Andréia? Gosto. Mas esse gosta, para mim, você poderia explicar? É uma paixão? Como mulher? Ela Como mãe do seu filho? é uma mulher muito gente boa, né? Uma mulher parceira, né? Se você pudesse descrever a Andréia para mim, o que você diria dela? Poxa vida, hein? Ela é uma mulher trabalhadora, né? Guerreira, né? Conquistadora. Bonita? Bonita. Tá. O que você sabe sobre a pessoa da vítima, com muito respeito aos familiares aqui presentes?
Não vejo, não tenho palavras para descrever as familiares que sofrem aqui. Mas quem seria Edmilson, né? Edivaldo. Quem é o Edmilson dele? Edivaldo. Você sabe descrever quem seria o Edivaldo? Você descreveu o Andréia muito bem para mim. E o Edivaldo, você consegue? Não. O que você sabia sobre o Edivaldo? Só sabia só que ele era uma pessoa muito... Ele era uma pessoa muito ciumenta, briguento. Era agressivo? Bastante. Você sabendo tudo aquilo que a Andréia lhe confessava, das agressões, das ameaças, ela chegou a dizer para o senhor de uma situação que ela foi violentada sexualmente por esse cidadão? Sim, eu fiquei sabendo que ela foi abusada. O que ela contou para você? Que ele tentou abusar dela sexualmente, né? Que foi nesse dia que teve uma situação com uma arma? Ela contou isso para você? Sim, ele queria matar ela nessa noite. Você sabia que ele, no dia que ele foi preso, descumprindo uma ordem judicial de afastamento, ele estava nas proximidades ali da casa dela, dormindo, me parece? Ele estava rondando para querer matar ela. Eu lhe indago isso, Jean, para saber se você sabe se a Andréia confessava tudo para você. Sim, falava tudo para mim. E o que você fazia, vendo que você estava de mãos atadas, tendo que ser recolhido na penitenciária à noite? Você pedia a ela o que você indicava? Eu falava para ela recorrer à justiça, né? Faz boletim de ocorrência, mas não adiantava. Mesmo com tornozeleira eletrônica, ele ia atrás dela. Descumpria as medidas protetivas. Você disse aqui que se arrepende muito, né? Nossa, eu me arrependo até o último. Mas você resolveu agir por qual motivo? Por motivo dela estar correndo esse risco de vida, né? Meu filho também está correndo risco de vida com ela, porque os dois ficavam juntos, né? E qualquer momento, eu acho que ele ia matar ela, às vezes matar meu filho também, né? Eu estou sendo repetitivo. Por ciúmes? Sei, Jean, que eu estou sendo repetitivo, que todos os advogados, Vossa Excelência, lhe interrogou perfeitamente. Por mim, eu não entraria mais nessa questões aqui que já foram. Estou sendo repetitivo em tudo que você já disse aqui. Mas é importante, para que você fique bem claro. Quando você declarou até para o promotor, eu não lembro se foi ao juízo, que você ficou sabendo sobre o depoimento do Diego, sobre o que houve comentários. Você soube o que ele teria dito após ele dizer aqui em juízo, ou você já sabia que ele tinha essa questão do contratado, ou você soube desses comentários antes dele dar o depoimento? Eu só queria esclarecer isso porque você soube do que o Diego disse. Por comentários ou por depoimento aqui dado em juízo? Por depoimentos do juízo, porque antes eu não fiquei sabendo de nada. Você não sabia? Não. Não recordo quais foram de Vossa Excelência que perguntou que quando você agiu por raiva, se você tinha ódio da vítima. Mas eu pergunto para você, você disse que não. Raiva... Mas você agiu por paixão, então? Exatamente, foi por paixão, foi por amor, né? Você faria isso de novo? Não, jamais. Nunca na minha vida. Só para deixar bem claro, eu vou encerrar, Excelência. Então a tua confissão vem hoje, e a sua confissão não veio anteriormente, porque você não estava sendo acusado desse homicídio, era isso? Também. Você só não confessou aquele dia porque você não tinha nenhuma acusação sobre a sua pessoa. Sim. Mas houve uma oportunidade, Jean, que o Ministério Público fez o aditamento após o encerramento, vou recordar a você, que após o encerramento de todo o processo, no interrogatório, você sendo denunciado apenas por ter feito a limpeza do carro lá, né? Você, mesmo com o aditamento, que houve a confissão daí por parte da Andréia, o doutor achou por bem você fazer uma cariação e você manteve a sua versão. Sim. O Ministério Público, vendo aquela situação, fez um aditamento à denúncia. Quer dizer, apresentou uma nova denúncia, uma nova versão aos fatos.
colocando você como autor do homicídio e também da ocultação do cadáver e da questão da limpeza do carro. Hoje você está aqui confessando, parece-me, os 2 primeiros fatos aí, né? Que você não está, a questão da limpeza, você tá assumindo tudo, que naquela época você dizia ainda que foi a Andréia. Mas se você tem essa paixão, tem esse filho, né? Quem age por emoção, vem aqui e confessa. Você tinha a intenção de deixar a Andréia responder esse crime sozinha? Ou você foi orientado por algum advogado na instrução que disse a você que você negue todo esse tempo? Sim, eu fui orientado. Eu estou querendo te perguntar porque eu quero saber quem foi que te disse isso. Eu fui orientado por terceiros, Porque ficou meio aqui na audiência, como se declarou, parece que fui eu. Não foi o senhor, não. Se nós acompanharmos toda a instrução do processo, eu estou te acompanhando desde o primeiro dia aqui. Não, porque antes do... E daí na pergunta fiquei um pouco ofendido, desculpe, Jean, por isso que eu estou repetitivo também. Não foi pelo senhor, porque antes de eu me apresentar pela primeira vez, eu já tinha conversado com outro advogado no particular. Que me fere ele preferiu que eu ficasse em silêncio ou falasse que foi ela, já que ela está respondendo, a mídia está em cima dela, melhor deixar para cima dela. Mas está esclarecido. Mas hoje... Eu acho que da minha idoneidade, questão de hombridade com você, estou sendo claro com você e estou perguntando isso de frente para todos. Exatamente. Eu também estou sendo claro. A minha intenção aqui é que você receba a melhor defesa que você tenha a receber. Só que nós temos que equilibrar a balança. Sim, claro. Existe uma vítima lá fora, independente de que se tinha motivo ou não para vocês ceifarem a vida dele, mas é que nós temos que dar essa resposta, não só para os familiares, para a sociedade. Não, claro, entendi. Sem mais perguntas, senhores. Obrigado. Só fico com o meu desabafo. Encerro a instrução com o encerramento do interrogatório do acusado Jean. Jean, pode retomar lá, nós vamos já servir o almoço para vocês. Nós vamos fazer o intervalo de almoço agora 13h20. Nós, por conta da pandemia, não iremos fazer nossa refeição na sala separada, por conta de aglomeração. Então vai ser servido uma marmita individual, cada um vai se separar com distância. Os advogados também estão convidados, foi pedido, se tiverem interesse. Nós retomamos às 14 horas, então temos 40 minutos para uma refeição, tá? Antes de avançarmos,